Estava eu, num dia normal, indo para o meu trabalho de bike, como faço sempre, e nesse percurso eu sempre passo por uma ponte. Essa ponte tem uma subidinha, ela é sobre um canal que tem na minha cidade, não é um rio, um canal de águas salgadas. Quando eu cheguei no pé dessa ponte, olhei lá no meio, eu vi que tinha alguns homens olhando para baixo, um aglomerado assim, sabe, olhando e filmando. Aí me veio o primeiro pensamento: alguma coisa muito ruim aconteceu. Logo em seguida pensei: alguém se jogou da ponte. Será que foi isso que aconteceu? Logo me veio esse pensamento. E fui me aproximando do local com uma certa curiosidade. Pensei: quando eu chegar lá, vou ter que olhar o que está acontecendo, o que essas pessoas olham tanto para baixo. E quando eu cheguei no local e fui olhar, que surpresa eu tive! Não foi nada trágico, não foi nenhuma tragédia, graças a Deus. Não era que eu estava esperando que isso acontecesse, mas foi o meu primeiro pensamento. E o que realmente tinha acontecido? O canal estava cristalino a ponto de você conseguir enxergar o fundo. E tinha 3 cardumes de peixes, mas muitos peixes, enfileirados, eram 3 filas de muitos peixes, lindos. Uma cena que não é comum na região. Eu faço esse percurso há pelo menos 8 anos. Eu nunca havia visto uma cena tão linda, visto uma cena tão bonita. Fiquei encantada, com a abundância de Deus. Filmei, se eu conseguir achar esse videozinho, eu postei inclusive no story do meu Instagram. Eu vou mostrar para vocês se eu achar. Que foi muito lindo, eu fiquei muito encantada e pensei, nossa, que presente de Deus. E logo flagrei a minha mente e os meus pensamentos. Aham, olha o cenário que você estava criando. E também pensei o seguinte, em que em outros lugares na minha vida eu crio esse mesmo cenário negativo através dos meus pensamentos. É inerente do ser humano ter essa tendência a pensar as coisas numa perspectiva mais complicada, mais negativa. Mas eu logo associei o fato das pessoas estarem observando a algo trágico. E isso pode ser que seja alguma memória do meu passado, algum condicionamento, alguma crença inconsciente que logo eu associei, foi logo um gatilho. E da mesma forma que isso aconteceu com uma coisa tão simples, imagina com situações mais complexas da minha vida. Já entrei nessa reflexão. E quanto isso pode ser prejudicial? Por quê? Ao longo dos anos eu estudo muito sobre isso. Então, por isso que eu logo consegui captar, eu estava atento ao momento presente, eu captei esse padrão negativo da minha mente. Logo agradeci a Deus, fiquei grata, observei lá os peixes, filmei e trouxe essa reflexão aqui para vocês. Por quê? Eu vou ler um trecho bem pequenininho, tá, gente, desse livro maravilhoso aqui, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que fala: as emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. O que ele disse aqui? Que os pensamentos, se não forem analisados, se não forem cuidados, eles influenciam nas nossas emoções. E o que isso quer dizer? Pensamento com emoção é uma influência direta nas ações. Então, nós criamos a nossa realidade, o nosso destino é escrito de acordo com os nossos pensamentos. Por isso que é muito importante a gente estar atento aos pensamentos. Mas para estar atento aos nossos pensamentos, é importante estarmos conectados no momento presente, não estarmos pensando em outras inconscientes. Quando nós estamos inconscientes, nós não temos esses pequenos insights. Por quê, gente? Não é no intuito de você se punir, se julgar pelos seus pensamentos. Vocês não são os seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Então, ao longo do dia, a gente tem milhares e milhares, bons, ruins. Só que é muito importante a gente estar atento, igual eu peguei meu pensamento no flagra, minha mente na hora ali já converti aquela situação em algo bom. Por isso, inclusive, que eu resolvi trazer esse vídeo. E fique até o final que vocês vão entender, né? Porque provavelmente, se vocês clicaram nesse vídeo, vocês estão passando por algum momento desafiador,
por algum momento que vocês precisam decidir algo, ou por uma fase de estagnação, algum tipo de desmotivação, justamente por vocês estarem vivendo num padrão antigo, que vocês estarem dando ouvido a essas vozes, a esses diálogos internos. Você não é os seus pensamentos. Como consciência, você observa cada um deles sem julgamento. Na hora eu achei até meio constrangedor, tipo, nossa, que negativa, um negócio maravilhoso acontecendo, e eu pensando algo muito ruim a respeito do que estava acontecendo. E na realidade não era nada daquilo. Então, quem sabe, no momento que você está vivendo agora, você está vivendo, os seus pensamentos estão te contando, a sua mente está te contando uma história trágica. E na realidade, o que está por vir na sua vida é algo muito abundante, igual os peixes que eu vi, um presente do universo para você de muita prosperidade na área que você está buscando. Pode ser que seja um relacionamento, pode ser que seja uma mudança de trabalho, uma mudança de carreira, uma decisão que vai mexer um pouco com as estruturas da sua vida e você está receoso de lidar com o incerto. Igual eu estava subindo a ponte, meu Deus, eu subindo a ponte achando que estava mais à frente, através da minha mente lógica, aquilo que os meus sentidos estavam captando era algo ruim, e pode ser que isso possa estar acontecendo na sua vida agora. Pode ser que você tenha acabado de passar por um término de um namoro, de um noivado, de um casamento, e você possa estar se sentindo assim no fundo do poço, fracassado, sem vigor, triste, e achando que a sua vida acabou ali, que dali para frente nada de bom mais pode acontecer. E esse pensamento negativo, isso nada mais é que uma crença que foi estabelecida lá atrás, através de algo que você escutou na infância, através de experiências negativas. Só que as experiências negativas que você teve, elas não podem ser usadas como parâmetro para criar o seu futuro, a não ser que você acredite nisso, que o seu presente e o seu futuro vai ser igual ao seu passado. Aí você vai agir sempre reagindo ao medo, querendo controlar a situação, e muito pelo contrário, pode ser uma grande abundância, pode ser que dessa vez vai dar certo aquele projeto que antes não deu. E eu vou ler um trecho também importante do livro de Como se tornar sobrenatural, só para você entender como funciona essa dinâmica de pensamento com sentimento. Eu acho muito importante, antes de seguir adiante no vídeo, trazer esse conceito de uma forma breve, para vocês entenderem a importância de vocês estarem atentos ao que você pensa, não para se culpar e se punir, mas só para analisar e converter isso na mesma hora. Não, ok, hoje, aos meus olhos, parece que o cenário da minha vida é ruim, mas isso não quer dizer que vai determinar o meu futuro. Só antes de ler ali no Como Sobrenatural, aqui no Poder do Subconsciente fala que pensamentos são coisas, ou seja, você pode tornar real aquilo que você pensa, porque isso influencia diretamente na forma como você sente, e esse alinhamento de pensamento e sentimento influencia nas suas ações, e você libera um campo eletromagnético que vai atrair situações semelhantes com esse alinhamento. Então, se esse alinhamento for negativo, de crença de não merecimento, eu não sei se nesse atual momento da sua vida você possa estar se achando assim não merecedor, ou tipo, acontece as coisas boas para todo mundo, mas não acontece para mim, eu já tentei tantos anos, e sempre da mesma coisa, parece que a vida está morna, parece que não sai do lugar, está empacado, ou parece que quando eu acho que as coisas vão andar, dá errado de novo. Então, eu vou te explicar se de repente no seu caso não é essa dinâmica de pensamento, igual no meu caso ali, super negativo, mas é bom ter esse entendimento para você saber como você lutar contra essa situação. Não lutar no sentido assim de resistir, mas quando você entende o que acontece, a dinâmica de como acontece, você consegue fazer algo a respeito. Então é por isso que de repente os padrões se repetem. Eu vou ler um trecho, gente, que eu acho assim importantíssimo desse livro, Como se tornar sobrenatural. Esse livro é sensacional, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, que diz: pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos, e esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando.
Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando. Olha só, uma coisa alimenta a outra. Os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento, esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. Então, quando você vive nesse ciclo repetitivo de pensamento e sentimento, você está condicionado a reproduzir as mesmas experiências do passado no presente e no futuro. Como emoções são um registro de experiências passadas, anotem isso se vocês puderem. Emoções são registro de experiências passadas. Então, se você for parar nas emoções que você parar para pensar e analisar as emoções que você está tendo, na maior parte do tempo, tá, gente? Porque as emoções fazem parte de nós, né? Se você bater o pé ali na quina da cadeira, você não vai ficar feliz, você vai ficar com raiva, irritado, vai sentir dor. É normal você ficar com raiva ali na hora. A questão são essas emoções que permanecem. Se elas forem na maior parte do tempo negativas ou positivas também, até as positivas são registros do passado. Se você não consegue pensar mais do que sente, o círculo de pensamento-sentimento o mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna a mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam. Então, quando você não tem a consciência de que se você não quebrar esse padrão, você se torna condicionado. Por isso é importante eu trazer esse conceito aqui para vocês, porque de repente o que está prejudicando vocês a conquistarem aquilo que só vocês sabem, o que vocês precisam, o que vocês anseiam da vida. De repente, esse estado negativo de pensamento e sentimento que muitas vezes você nem percebe que tem. Eu, por muitos anos, eu nem percebia. Tanto que essa mesma cena dos peixes, para mim, não teria o menor efeito há um tempo atrás, porque eu estaria totalmente inconsciente. Então, quando você pensa em algo ilusório, assim, um medo que você possa vir a ter de alguma coisa ruim, de você perder o emprego, aquilo te gera um medo, o seu cérebro vai captar esse sentimento de medo como se aquilo tivesse acontecido naquele momento e não que aquilo é só um pensamento, entende? Olha a importância de você estar atento aos pensamentos, como que isso pode influenciar diretamente na sua vida. O teu cérebro ele não vai distinguir, não, ele só está pensando, ou ele está sendo somente irônico. Então isso se aplica, inclusive, a brincadeiras pejorativas sobre você, quando você fica com aquela brincadeira, eu sou burro mesmo, eu não sei fazer as coisas direito, e aí você tem uma emoção com aquilo, o seu cérebro vai entender realmente que aquilo é uma realidade na sua vida. Então, toda vez que você detectar um pensamento negativo, observe somente amorosamente e entenda que aquilo não é você. Você ter essa consciência, eu não sou os meus pensamentos. Eu só torno aquele pensamento uma realidade quando eu pego ele para mim, conecto e sinto como se aquilo fosse uma verdade. E falando especificamente do motivo de vocês terem clicado nesse vídeo, igual eu falei ali anteriormente, pode ser que você, por exemplo, tenha tentado empreender e o seu negócio não ter dado certo mais de uma vez. Às vezes você pode ter tentado ir para uma área, abrir um negócio aqui, um negócio acolá, ou você pode ter se relacionado com uma pessoa e não ter dado certo e tentado com outra, repetiu a mesma coisa, daqui a pouco se relacionou com outra. Isso se aplica a qualquer área da vida. Eu estou dando esses exemplos porque são exemplos muito comuns, que é vida profissional, vida financeira, negócios e relacionamentos. Geralmente isso é o pilar, né? Na vida da maioria das pessoas. Então, pode ser que você tenha se achado fracassado todas as vezes que isso aconteceu. Mas quem sabe dessa vez, na próxima tentativa, não será o cardume de peixes que eu vi na ponte. Quem sabe dessa vez seja a hora, porque quando você toma uma iniciativa, começa algo novo, toma uma decisão, até mesmo de sair de um relacionamento que não está sendo bom para você, e você decidiu que quer sair, mas muitas vezes você não tem coragem, essa decisão só ficou na mente, porque você tem medo de chegar lá em cima da ponte
e seu fim. Quando você é pego no círculo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência. Vou repetir. Para o corpo, a emoção é literalmente a experiência, mesmo que seja uma emoção imaginada. Por exemplo, uma lembrança ruim do passado, aí você chora. O teu corpo vai estar lendo isso como se aquilo tivesse acontecido hoje. O teu inconsciente, ele é atemporal, não tem essa de o que aconteceu no passado ficou no passado. Se não foi resolvido, isso vai ficar martelando dia após dia. Por isso que muitas pessoas elas repetem padrões. Por isso que eu subir a ponte já, qual gatilho que veio? De algo ruim. Você acha que aquilo ali não foi uma experiência passada? Mas como eu já tinha esse conceito em mente, rapidamente eu consegui converter, apesar de eu ter ficado até levemente constrangida, mas eu consegui rapidamente converter, mas nem sempre foi assim. Eu vou compartilhar para vocês uma experiência, eu não vou abrir qual foi a experiência, mas em 2023, desde o começo do ano, eu passei uma situação assim muito difícil de resolver. Eu estava com um problema. Eu fiquei o ano todo tentando resolver, sofrendo. A minha mente contou histórias cabulosas dos piores cenários possíveis para aquela situação. Foi um ano muito difícil nessa parte, apesar que eu estava assim numa fase boa da minha vida, que eu encontrei meu caminho, estudando muito, fazendo coisas que eu gosto. Eu estava com aquele sofrimento martelando, aquele diálogo interno. Então eu já tinha consciência disso. Porém, eu ficava um período bem, daqui a pouco vinha os pensamentos de novo. Aí eu começava a acreditar na história que a mente me contava e começava a sofrer. Quando enfim chegou o dia de resolver a situação foi resolvida. Não vou dizer que não foi difícil, mas ela foi resolvida da melhor forma possível, como eu jamais poderia ter sonhado, porque eu estava acreditando que o cenário ia ser caótico, que ia ser o fim, que meu Deus do céu, o que eu vou fazer daqui para frente? Resolvi facilmente, mediante a história que a mente tinha contado. Depois desse fato, eu decidi nunca mais deixar o barco da minha mente andar sem direção. Hoje eu sou a capitã da minha mente. Então, quando essas histórias começam a vir, e às vezes elas quase me pegam, eu as rejeito. Não quer dizer que coisas ruins, difíceis não aconteçam na vida, mas a gente vive num universo de infinitas possibilidades. Não quer dizer que só porque a tua mente está te contando aquela história que o que vai acontecer é ruim. Por exemplo, hoje você, digamos que quer tomar um novo passo, um rumo, tomar uma nova direção, e a sua mente está te contando historinhas. Basicamente começa assim, é bem sutil. Será que vai dar certo? Será que você trocar esse trabalho? E se não der certo e você largou o emprego que você tinha e ficar desempregado? Aí te gerar, ai meu Deus, será? Será que é essa a decisão certa? No primeiro ponto, você sabia que era a decisão certa, você ficou feliz, sentiu paz, porque quando a decisão é certa, você sente paz. Isso é um fato, o corpo logo te responde. Você pode perguntar para o seu corpo sobre qualquer decisão que você vá tomar. Só que depois começa aquelas historinhas, e você começa a se identificar com os pensamentos. Daqui a pouco você, não, acho melhor eu continuar aqui. Mudar de área, ai que legal, acho que eu vou sair de uma área para aquela lá. Poxa, eu senti uma paz em fazer aquilo ali, de dar esse novo passo. Aí começa aquela história. Será que vai dar certo? Será que se você abrir esse negócio, você não vai falir? Você vai largar o seu CLT certo para você investir em algo desconhecido? E se der errado? Aí você começa a acreditar nessas histórias e essas histórias vão te paralisando. Pode acontecer de não dar certo? Pode acontecer, mas eu acredito que não seja um fracasso. Tudo vai vir como experiência, melhor do que aqueles que não tentam nada e a vida fica estagnada. Então, se você quer de um cume da montanha para outro, você precisa passar pelo vale. O que é esse vale? O vale do desconhecido.
sair da zona de conforto. Muitas vezes você vai ter que botar uma energia maior até você conseguir estabelecer aquele novo negócio. Realmente é desafiador. Mas se o objetivo final, você vai chegar num lugar 3 vezes melhor do que aquele que você estava, igual eu ali, 3 cardumes gigantesco de peixes, quanta prosperidade. Imagina se você não tentasse. Então, às vezes, muitas vezes a gente se paralisa justamente por isso, na nossa mente a gente criar o pior cenário possível. Então, se a gente ficar muito preso no que é certo, principalmente, isso é muito comum acontecer, e para mim isso é um desafio, porque pessoas que vieram de infância muito difícil, muitas vezes com escassez financeira, aquelas pessoas que tinham aquela quantidade mínima de roupa, calçado, muitas vezes não tinha uma alimentação adequada, ou não teve aquela estrutura de vida que gostaria, até teve pais trabalhadores, mas que puderam te dar o básico. Então, quando você sai para o mundo, começa a trabalhar, você não quer perder aquele mínimo que você conseguiu conquistar, com medo de o passado voltar. De você voltar a passar privações, de você voltar a passar necessidades, de você retroceder. E é esse medo que paralisa, porque quem disse que você vai retroceder? Por mais que você tenha tentado, pode ser que agora você clicou esse vídeo justamente por isso, você já tentou tantas vezes, aí você ficou curioso para saber que mensagem tem para mim aqui nesse vídeo, e você está com medo de investir novamente e se frustrar outra vez. Só que você tem esse chamado, você tem esse desejo. Não é à toa que isso está martelando dia após dia na sua mente, aquele desejo íntimo de realizar. Seja relacionamento, seja o que for, mas você está dando vozes para os seus pensamentos, você está acreditando no cenário, a história que a mente está te contando. Então, quem sabe é para você dar o passo que você tanto quis e confiar que Deus é abundante, o universo é abundante, não existe espaços vazios no universo. Para você ir de um ponto a outro, você pode até se planejar, mas vai chegar no momento que você realmente vai ter que decidir e vai ser incerto. Mas essa incerteza não quer dizer necessariamente que seja algo ruim, não quer dizer que seja novamente uma experiência do passado, a não ser que você não tenha, igual eu li no livro aqui do Joe Dispenza, um alinhamento entre o que você pensa e o que você sente. Então você tem que melhorar esses pensamentos. Não é só pensamento positivo, porque se pensamento positivo fosse o suficiente, as pessoas que falam eu sou rica, eu vou ganhar na Mega Sena, eu tenho pensamento positivo que eu vou ganhar na Mega Sena, já estariam milionários. Você tem que pensar e sentir. Não adianta só você investir em um novo negócio, querer mudar de relacionamento, por exemplo, ou voltar a se relacionar, se você não estiver curado. Entende? Se você pensa coisas maravilhosas para você, mas se você se sente que não é merecedor, que todo mundo é capaz e você não é, e isso é uma mentira da sua mente, tá? Todas as pessoas de grande sucesso, grandes empresários, vai ver a história dessas pessoas. Tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é o da Viola Davis e o da Gisele Bündchen. É só vocês pesquisarem no Google o livro delas, a história de vidas que elas tiveram difíceis, quantos nãos. A Gisele, eu sempre achei que ela já chegou no topo. Se você for ler a história da Gisele, ela recebeu vários nãos, várias críticas no começo da carreira. Aquela atriz Viola Davis, meu Deus, até ela conseguir um papel relevante, ela foi rejeitada diversas vezes. Então, a história das pessoas que atingiram grandes resultados também tem as suas adversidades. Então, a mensagem que eu quis trazer para vocês é essa: não tenha medo e não acredite nas histórias que a mente conta para você. Não se identifique com seus pensamentos negativos. Saiba que você é uma consciência que está muito além disso. E se Deus, se o universo já te prometeu, se você tem um desejo, é porque é seu, mas você precisa tomar posse. Você precisa ser o capitão da sua vida. Seja o capitão. Não deixe os pensamentos tomarem conta de você. Não deixe o medo, a angústia te paralisar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha trago clareza, que tenha trago ânimo, vigor para vocês acreditarem em vocês. Acreditem que vocês são capazes, sim. Assim como eu duvidava também de mim, muitas vezes eu duvidei de mim, e hoje eu acredito que eu sou capaz, porque eu tenho Deus comigo, o universo é abundante, está louco para te presentear, mas ele só pode te dar aquilo que você se acha merecedor de receber.